mostra que você está se cobrando muito por alguma coisa, mas que você não está tendo força para reagir ou para agir, que as coisas estão andando muito devagar e você está incomodada de tão devagar que estão andando as coisas. Mas ele fala que você está tendo assim afetos contrariados, uma vontade de sair da situação, mas você não sabe como, porque você não tem força para agir, e que na verdade você está dando um tempo para ver se você continua sozinho ou se você continua nesse relacionamento que está aí próximo a você, tá? Ele fala que com relação à parte financeira, ele dá dois alertas, ou é o risco de falência, ou você está esperando um dinheiro que viria e ele alerta que esse dinheiro não vem tão cedo. E aí ele fala, é um momento onde você está avaliando questões, tanto pode ser questões com a mãe ou questões de relacionamento. E ele fala que é uma luta interna, como se você quisesse colocar a sua posição e a outra pessoa não está aceitando. Então você está ficando sem forças e desanimada, mas o que você está sentindo é que o processo está muito demorado. Na casa da comunicação, você está melhor, está conseguindo se expressar, está ponderando, colocando os vários lados da questão, mas ao mesmo tempo está se sentindo despreparada, como se você estivesse se sentindo ainda muito imaturo para determinadas situações e numa luta interna muito grande. Ou então ele fala que você está tendo atitudes infantis ao invés de esperar o tempo certo de colher as coisas. No seu lar, na sua casa, com quem você mora, ele mostra, são duas possibilidades. Uma é você estar tão entristecida, tão aborrecida que você pode estar chorando. Outra é você tendo questões na casa de umidade, existe muita incerteza, né? E é uma coisa que vai mexer um pouco com o patrimônio, porque vai ter um gasto aí que você não estava esperando. Ou se resolve vender a casa e ir para outro lugar, tá? Na casa dos prazeres e na casa dos novos amores, as coisas estão começando a se acomodar. Ele fala que você ainda está muito entristecida, está com a energia muito fechada. É como se você estivesse se fechando mesmo. Você está querendo as coisas só do seu jeito, geminiano, e as coisas não são assim. E aí ele fala que você vai ter uma escolha, mas que você pare e pondere para ver as afinidades que você tem com essa outra pessoa. Se você está sozinha e não tem ninguém, é a possibilidade de entrada de uma nova relação na sua vida com bastante afinidade, tá? No seu dia a dia, as coisas começam a acontecer de uma forma mais rápida. Ele pede para que você se levante e tome uma atitude, faça alguma coisa, faça um movimento para que as coisas continuem. Ele mostra novos inícios no dia a dia. E você ainda muito confusa, muito incerta, como se você não soubesse para que lado ir, né? Na casa do outro, que seria o seu parceiro, o seu companheiro, ou o seu sócio, ele diz assim, uma necessidade de mudar, é como se você tivesse assim, entregue e dedicada a uma situação, e ele fala, muita ansiedade, mas um entendimento favorável. É como se houvesse uma troca entre os dois e que vocês vão acabar se acertando e se entendendo. Mas vai passar por um momento assim meio de estresse, não sei se só em função do dinheiro ou também com relação a alguma coisa de você querer só do seu jeito e não vai ser por aí o caminho, tá? Na casa da transformação, outra vez ele fala de uma questão emocional. Ele fala que você está se sentindo presa, amarrada, preocupada com dinheiro. E ele fala assim, não é o momento de começar nada antes de ter todas essas situações esclarecidas. Não adianta ficar querendo forçar uma situação.
Ele fala que se você tiver um processo na justiça, é um momento favorável. Ele fala de estabilidade, é assim, muitas vezes você está querendo casar antes da hora, entendeu? Querer um momento de estabilidade na relação que ainda não é um momento esperado para isso. Ele fala que a decisão ainda está nas suas mãos, existe uma crise, uma angústia, uma preocupação com o patrimônio, mas ele alerta que o mais importante é você assim, ficar mais firme no seu trabalho para depois fazer exigências para o outro, né? Querer casar sem ter estabilidade financeira e do trabalho não adianta. A carta do trabalho mostra que é um momento favorável de um novo início. Então tenha calma, as coisas estão se transformando, vão ter surpresas agradáveis, vão ter mudanças agradáveis esse mês e definições satisfatórias, mas não queira correr, lembre-se que na carta do dinheiro, o que você está esperando talvez não venha. E o que eu me propus vou tentar no meio do mês ver se eu consigo fazer uma gravação com 3 cartas. Uma de qual é a bênção que o tarô traz, a outra o desafio que tem que ser superado naquele período, e o outro é uma mensagem de conselho, tá bom? Vamos ver se a gente consegue isso para esse mês ter um vídeo a mais aí para acalentar um pouco esses corações aí. Na casa dos planos de trabalho, ele mostra objetivos amorosos, superando a meta. Apesar de você estar insatisfeito com a situação hoje, você supera a meta. E ele mostra definições favoráveis e expansões no trabalho. Ele fala amigos interesseiros, para você prestar atenção, não ficar contando muito as suas coisas para os seus amigos. Ele fala de uma situação de uma pessoa bastante autoritária, querendo as coisas só do jeito dele. E ele fala de você ponderando as orientações de um advogado ou de um administrador, tá? As coisas acontecendo mais lentamente do que você gostaria, mas fica tranquilo que agora as coisas vão começar a melhorar. Ainda com muito medo, muito ansioso, se sentindo muito empobrecido, querendo as coisas muito rápido. Não adianta, Gêmeos, tem que aguardar, tem que esperar mais um pouco. Tudo tem sua hora certa. E ele fala da sua vontade de transformar para não sofrer mais. E ele fala da possibilidade também de viagens profissionais acontecendo aí. Então, Gêmeos, tenha calma. Haja, assim, você está parado esperando que o outro faça por você. Não faça assim. Você tem que agir.